Abra sua Bíblia lá em Josué 6. Eu vou começar a leitura no verso 12. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só neste dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Vamos orar. Deus, desejamos ouvir a tua voz, desejamos receber a tua palavra em nosso coração. Por isso pedimos a ti, prepara nosso coração para receber essa palavra, prepara nossa mente, prepara todo o nosso ser para receber essa palavra e que ela encontre um lugar certo em nosso coração e que ali ela possa gerar vida, para que ali ela possa gerar esperança, para que ali ela possa gerar mudanças, Senhor, em nós, para que a nossa vida seja transformada, melhorada, impulsionada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo de Deus no passado viveu experiências absolutamente incríveis. Você que já leu várias vezes aí o Velho Testamento, você que já leu várias vezes Gênesis, Êxodo, já deve ter percebido que o povo de Deus vivenciou experiências maravilhosas. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram água potável sair da rocha, eles viram comida cair do céu, eles viram uma nuvem protegendo o povo na caminhada no deserto de dia e uma coluna de fogo aquecendo o povo no deserto durante a noite. Eles viram, depois de acabada a peregrinação no deserto, o rio Jordão se abrir, da mesma forma que o Mar Vermelho. E eles viram as muralhas de Jericó caírem. Na verdade, irmãos e irmãs, se a gente for trazer aqui para a nossa realidade, a gente pode dizer que eles viram o impossível se tornar realidade. O povo de Deus no passado viu o impossível se tornar realidade. E especificamente falando das muralhas de Jericó, o povo de Deus estava diante do impossível. Aquelas muralhas, irmãos e irmãs, eram intransponíveis. Era uma pretensão muito grande querer intentar qualquer coisa contra aquela muralha. Só que o impossível se tornou realidade. E por ter se tornado realidade, aquele povo viu aquelas muralhas tão altas, tão grandes, tão fortes, tão intransponíveis, ruírem, caírem ao chão, virarem um montão de pó
diante dos seus olhos. Sabe, irmãos e irmãs, tem momentos na vida que a gente se depara com situações e com circunstâncias impossíveis. Eu não estou falando que parecem impossíveis, estou falando impossíveis. Às vezes a gente encara situações que são literalmente impossíveis. Impossíveis de serem vencidas, impossíveis de serem mudadas, impossíveis de serem contornadas, impossíveis de serem alcançadas. Tem momentos da vida que a gente está numa situação em que nada pode ser feito. Mas assim como Deus agiu em favor do seu povo lá no passado, Ele pode agir hoje. Ele pode agir hoje. 2023, quase 2024. Mas hoje é 5, né? Mais 26 dias. Acabou-se 2023. Então, assim como Deus fez impossível se tornar realidade lá, Ele pode hoje ainda fazer impossíveis se tornar realidade. E a experiência do povo hebreu com as muralhas de Jericó podem nos dar luz para lidarmos com aquilo que hoje se apresenta para nós como algo impossível. E nesse sentido, irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente tem que entender para que o impossível se torne realidade é que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Veja bem, não fazia nenhum sentido aquele povo marchar em volta da cidade fazendo barulho. Fazia sentido? Vamos pensar que Jericó fosse um pouco menor que Jaguapitã. Jaguapitã já é uma caixa de fósforo, é uma cidade pequena. Vamos pensar Jaguapitã cercada de uma muralha. Faria algum sentido um grupo inimigo do lado de fora da muralha ficar cercando e fazendo algazarra, dando volta e fazendo algazarra? Primeiro, quem está no centro não ia nem escutar o barulho. Então, naqueles dias lá, não fazia nenhum sentido aquele povo marchar em volta da cidade fazendo barulho. Porque até que se prove o contrário, nenhum barulho, por mais alto que fosse, poderia causar qualquer dano naquelas muralhas. Você já experimentou ficar gritando perto de um muro para ver se ele cai? Vamos experimentar agora? Vamos ali na beira do muro da igreja e a gente dá uns gritos bem alto ali, para ver se ele cai? O muro de cá do portão tem alicerce. O muro de lá do portão não tem alicerce. Ele foi feito para ser derrubado futuramente. Vamos lá, Santina? Sirlene? A Camila dá uma pausa aqui na gravação. Nós vamos dar uns berros lá. O que você acha? O muro cai? Não cai por quê? Porque as coisas não são assim. Mas sabe, irmãos e irmãs, a questão é que a lógica de Deus é diferente. Até porque Deus lida com elementos diferentes dos nossos. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você esteja hoje diante de uma situação que se mostre insolucionável ou inalcançável. Pode ser que você esteja hoje diante de uma situação
extremamente difícil ou extremamente dolorosa, seja fisicamente, seja emocionalmente. Mas é preciso entender que nós servimos a um Deus que trabalha numa lógica diferente, que se move num espaço diferente do nosso. E isso é suficiente para fazer com que os nossos protocolos, os protocolos do nosso mundo, sejam quebrados, a fim de que o impossível aqui se torne realidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode ter um problema impossível de resolver, você pode ter uma questão inalcançável, mas nós temos um Deus que se move em outra lógica, que tem elementos diferentes e que pode tornar o impossível realidade aqui e agora. Portanto, meu irmão, minha irmã, se Deus está hoje, dizendo para você fazer alguma coisa que parece ilógica, assim como ele falou para o povo de Israel, rodear os muros de forma ilógica. Se Deus está dizendo para você hoje fazer alguma coisa que te parece ilógico, e isso tem respaldo na palavra de Deus, e isso tem confirmação pelo Espírito Santo de Deus no seu coração, faça. Faça. Porque a lógica de Deus é diferente. Como disse o profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, igreja? A segunda questão que a gente tem que entender em relação aos impossíveis que nós desejamos ver se tornando realidade nas nossas vidas, é que a dependência de Deus vem antes da eficiência. Vou repetir. A dependência de Deus vem antes da eficiência. Perceba que o povo de Deus foi muito eficiente na sua parte do trabalho. Eles marcharam todos os 6 dias em volta da muralha, fazendo barulho do jeito que Deus mandou. Eles foram perfeitos. No 7º dia, a princípio, pelo menos é o que dá a entender, eles deram 6 voltas em silêncio. E na 7ª volta, eles fizeram um barulho ensurdecedor. Veja, foram 6 dias dando uma volta. No 7º dia, eles deram 7 voltas. 6 parece que eles deram em silêncio. E na 7ª, aí eles foram com tudo. Portanto, eles foram eficientes. Cumpriram à risca as ordens dadas por Deus a Josué. Porém, meu irmão e minha irmã, se aquelas pessoas ali não estivessem de coração quebrantado, se aquelas pessoas ali não estivessem confiantes de que Deus é que lhes daria a vitória, nada teria acontecido. Nem poeira tinha caído daquelas muralhas. Confiança vem primeiro. Dependência de Deus vem primeiro. Trabalho e estratégia vem depois. No ato de transformar o impossível em realidade, o que importa, meu irmão, minha irmã, é a nossa dependência de Deus. O que importa é a nossa obediência a Deus, a nossa confiança em Deus, porque o resto Ele providencia.
Tem muito crente quebrando a cara porque quer elaborar a estratégia, quer gastar todas as suas fichas na estratégia, mas se esquece que os recursos vêm de Deus. Sara fez 4 anos semana passada. 4. Quando, no dia 26 de novembro de 2019, ela anunciou que estava chegando, Elisângela e eu quase perdemos o chão. 1 mês de antecedência. Parto marcado para o dia 27 de dezembro. A gente já estava preparando para passar o ano novo no hospital. Naquele momento, dia 26 de novembro de 2019, ela nasceu no dia 28, a gravidez havia se tornado de risco. Havia grande chance de algo muito ruim acontecer. E o que nós fizemos? Elisângela já estava sendo acompanhada por um médico excelente. Fizemos um internamento num ótimo hospital. Deus nos deu condições de bancarmos financeiramente tudo aquilo lá. Elisângela e Sara receberam todas as medicações necessárias. Acho que Elisângela nunca levou tanta agulhada na vida dela. Mas a questão, meu irmão, a questão, e ouça bem isso, a questão é que tudo aquilo não valeria nada se não fosse a nossa dependência de Deus. Deus nos provou de uma forma muito forte. Deus nos fez passar por uma provação que eu acho nunca passei antes. E nós confiamos nele. Com lágrimas, com medo, nós confiamos nele. E nós colocamos toda a nossa dependência em Deus. Porque era só Ele naquela hora. E por isso, eu acredito que os maiores recursos vieram do céu. Os maiores recursos naqueles dias vieram do alto. Foram dias de grande ansiedade. Foram dias de grande dor para Elisângela. Mas os maiores recursos vieram do alto. Embora tivéssemos os recursos da terra, se não fossem os do alto, tudo seria em vão. Sabe, irmãos, impossíveis se tornam realidade quando nós confiamos mais em Deus do que em nós. Impossíveis se tornam realidade quando nós dependemos mais de Deus do que de nós mesmos. Você consegue entender isso? E o mais interessante disso tudo é que Deus fará muito mais com os recursos dele do que com os nossos. E essa é a terceira lição de hoje. Porque pensa comigo, meu irmão, minha irmã. Você acha mesmo que os gritos e o barulho das cornetas foram capazes de derrubar aquelas muralhas? O convite está de pé ainda. Quer ir ali na beira do muro da igreja?
Para a gente tentar, para ver se ele pelo menos balança. Você acha que foram os gritos e as trombetas, o panelaço, que fizeram lá? Não foi, não. Aí você fala, pastor, mas então por quê? Por que essa palhaçada? Sabe, irmãos, a ideia disso não é desmerecer os nossos recursos. A ideia de Deus não foi desmerecer os recursos do seu povo. A ideia era mostrar que com Deus se vai mais longe. Com Deus se vai mais longe. Você, meu irmão, minha irmã, pode ter a coragem que for. Você pode ter a força que for. Você pode ter a inteligência que for. A capacidade que for. A esperteza que for. Se Deus não utilizar os recursos dele a seu favor, os seus recursos sempre estarão limitados. Sempre chegarão num limite do qual não passarão. Você pode ser o suprassumo de qualquer coisa, mas se Deus não entrar com os recursos dele, você vai chegar num ponto e não vai conseguir ir adiante. Agora, meu irmão, minha irmã, se você confiar em Deus, se você depender de Deus, se você colocar os seus recursos, porque Deus não joga fora os nossos recursos, Deus não joga fora os nossos esforços, não. Se você colocar nas mãos de Deus os seus recursos e confiar em Deus e depender de Deus, a sua força e a sua capacidade se tornará ilimitada. Porque a sua força será a força de Deus. Eu poderia até falar um pouco sobre sinergia, mas acho que a gente poderia ficar por aqui. É uma força diferente. Ela não é nem uma força somada, nem uma força multiplicada. Ela é muito mais que isso. Quando a gente está com Deus, quando a gente une a nossa força, ou coloca a nossa força, o nosso recurso nas mãos de Deus, acontece uma sinergia espiritual e a gente se torna ilimitado no poder de Deus, na direção de Deus, porque com Deus a gente vai mais longe. Amém? Com Deus a gente vai mais longe. Qual é o teu momento? Qual é o teu momento de hoje? Talvez você esteja vivendo um tempo em que esperam um impossível se tornar realidade. Eu tenho a dizer para você que Deus é expert nisso. Ele é expert nessa área. Ele é especialista. Nós é que precisamos aprender a nos movimentar melhor nesse terreno. Porque a gente muitas vezes falha nesse terreno. Deus já sabe. Nós não. E o que a gente precisa aprender? A lógica de Deus não é a nossa lógica. A gente tem que aprender a obedecer mesmo sem entender. 2, a dependência de Deus vem antes da nossa eficiência. Ou seja, confiar nos recursos de Deus é melhor do que apostar tudo nos nossos recursos. E 3, Deus fará muito mais com os recursos dele do que com os nossos. Os nossos recursos precisam estar à disposição de Deus, porque com ele a gente vai mais longe. Quais são os impossíveis que você deseja ver se tornando reais? Eu quero orar por isso hoje. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Vamos colocar esses impossíveis na presença de Deus.
E vamos pedir que Ele nos dê a postura certa, como teve o seu povo no passado, e viu as muralhas de Jericó caindo no chão. Vamos colocar diante de Deus esses impossíveis, para que Ele faça também muralhas caírem, para que aquilo que a gente busca de Deus se torne uma realidade nas nossas vidas. Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, daqueles que estão acompanhando o culto online. Pai, que a Tua graça alcance cada um deles, da mesma forma que alcançou o Teu povo lá no passado, junto com Josué. Oh Deus, que aquele poder maravilhoso que fez aquelas muralhas caírem, seja o mesmo poder que atua hoje a nosso favor, e faz também com que muralhas caiam diante de nós, a fim de que impossíveis se tornem realidade nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos a capacidade de entender a palavra que recebemos hoje. Dá-nos a capacidade de acolher essa palavra em nosso coração e de viver por ela, Senhor. E que a partir do momento em que começamos a viver essa palavra, também possamos visualizar o Senhor trabalhando em nosso favor. Os Teus recursos sendo colocados também à nossa disposição, ó Pai. E que assim possamos ver impossíveis se tornando realidade nas nossas vidas, para o louvor da Tua glória, Senhor. Eu coloco diante de Ti os problemas, as dificuldades, as lutas que o Teu povo tem vivido. Eu coloco diante de Ti as necessidades que o Teu povo tem passado. Cada pedido de oração que tem sido feito aqui, a cada terça-feira. Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus rico em graça, rico em poder, rico em misericórdia, que pode cuidar de nós, que pode atender a nossa oração, que pode nos socorrer nesse tempo difícil que alguns têm vivido. Então vem com a Tua providência, alcança cada vida nessa noite, olha para cada situação de problema, de dificuldade, de dor, de dúvida, e trabalha ali, Senhor. Trabalha especificamente em cada situação, fazendo que tudo isso se torne motivo de louvor, motivo de glorificação do Teu santo nome, motivo de testemunho, ó Pai. Abençoa o Teu povo de volta para casa hoje. Dá-nos uma semana cheia da Tua graça, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos. Ótima semana para você. Não se esqueça que domingo nosso culto é de manhã, 11 horas, tá? Nosso culto é de manhã, 11 horas, lá na chácara de lazer. Eu vou confirmar ainda no grupo de WhatsApp, tá? Para quem não veio no culto de domingo, não veio hoje. E aí fique atento no WhatsApp, algumas informações que talvez a gente não tenha passado ainda. Beleza? Então tá jóia. E daí à noite, no domingo, não tem culto. O culto vai ser lá, ok? Deus abençoe e vá para casa na paz do Senhor.